Formada em naturopatia, hatha yoga, acupuntura e cura prânica, a terapeuta Dani da Terra desenvolveu um método à distância para o tratamento da depressão e também da ansiedade. Daniele Rossi Camargo, ou Dani da Terra, como é conhecida nas redes sociais, é naturopata paulistana bem viajada. Se encantou pela medicina integrativa. Hoje ela tem 30 mil horas de estudo dedicado e outras 12 mil só de experiência clínica. Aqui, ela me mostrou a cura prânica à distância e explica a diferença entre as medicinas tradicional e a integrativa. As principais diferenças é a medicina cartesiana, a convencional, ela tem o foco em tratar a doença e os sintomas e geralmente ela não educa o paciente a entender as causas e a se prevenir com as causas. Então é uma medicina muito imediatista. Eu não sou 100% contra remédio, eu só acho que existe um abuso muito grande, talvez assim, deveríamos usar menos 90% do que se usa, não é remédio para tudo, Então a medicina integrativa, ela vem tratar, a pessoa está com dor no cotovelo, eu vou tratar a dor no cotovelo, mas eu vou entender como a pessoa está usando o corpo dela, em que momento ela está se agravando a dor no cotovelo. Então depois do trabalho terapêutico eu faço um trabalho educativo para que a pessoa não reincida no problema. Então, ela é muito mais efetiva, a medicina integrativa, Meu atendimento ele dura 3 dias. Meu primeiro atendimento dura 3 dias. Por quê? Porque eu faço uma análise com 8 formulários, a pessoa preenche, eu descubro a vida dela inteira ali, o que tem relação com o que ela está trazendo hoje para tratar. Então, tem coisas que eu trato na pessoa que vem e está guardada desde a infância. Então, o que eu faço? Eu analiso esses formulários, aplico a terapia prânica, que é uma terapia que atua no corpo eletromagnético da pessoa e causa efeito molecular. O tratamento pode ser feito 100% à distância. Cura prânica tem a ver com respiração. A gente usa bastante da respiração, das atividades cardiorrespiratórias. Ainda é um pequeno mistério, porque não existe um laboratório específico para analisar o que acontece no campo eletrônico da pessoa na hora em que faz a cura prânica. Mas o que a gente sabe é a pessoa está tensa, ela relaxa ao ponto de dormir, até sumir assim, do atendimento, depois me ligar, porque o tratamento é feito à distância, Porque 3 dias de consulta para a pessoa vir, 3 dias no consultório fica até cansativo demais. Num espaço próprio no bairro Cidade Alta, em Cuiabá, Dani ministra cursos que, em última análise, é uma reeducação de postura diante da vida. Seria algo como autopoliciamento para estar sempre presente no cotidiano. O meu método ele serve para a pessoa ter mais consciência de como corpo e mente interagem, para que ela consiga ser rápida no momento em que ela percebe que tem sintomas e não deixar agravar, porque 3, 4, 5 dias daquela prática que desequilibra começa a criar o hábito do desequilíbrio, Então o cérebro ele fica habituado a fazer aquilo que vai desequilibrar. Então a capacitação é um curso, é um curso de 10 horas, onde eu ensino para a pessoa com as práticas a entender como é importante parar 10 minutinhos 3 vezes por dia para o que eu chamo de zerar o game do corpo, zerar o jogo do corpo. O que eu ensino para as pessoas? Da hora que você acorda até meio-dia, você tem que se hidratar corretamente, se nutrir corretamente, ter suas atividades corporais corretas. Então, meio-dia, faz uma autoanálise e se pergunta se você se hidratou, se você se nutriu e tudo isso. Fez tudo certinho? Continua do meio-dia até às 6 e faz a mesma coisa. Não fez? Repara já nesse segundo período. Não deixa uma coisa acumular de um dia para o outro. Não fica várias manhãs errando. Não fica várias tardes errando. A gente dá uma jacadinha, A gente erra um pouquinho, mas corrige rápido, que são esses hábitos que mantêm o corpo em homeostase, mantêm o corpo saudável. Não adianta tomar 1000 remédios, fazer 1000 tratamentos, fazer 1000 coaches, se você não gera vantagens bioquímicas. O que eu ensino para as pessoas é a gerar vantagens bioquímicas, a ter um sangue bem saudável, para que, quando ela tenha que lidar com emoções negativas naturais da vida, porque tristeza, raiva, preocupação e medo é natural da vida, ela tenha mais vantagem. Porque o que acontece? A pessoa entra em muita tristeza, ela esquece de tomar água, ela não se nutre direito. Então, as emoções vêm e ela enraiza piores hábitos. O que eu ensino veio as emoções negativas, foca em manter os bons hábitos, porque aí você vai gerar vantagens bioquímicas para lidar com essa emocionalidade negativa. A história dessa engenheira civil e seu mini curso de pequenos reparos começa com um paneleiro.
Daniela Argenta conta que, arrastando um móvel sozinha, pediu emprestada a furadeira à vizinha, que, por sua vez, disse que tinha que esperar o marido para pegar a ferramenta. Foi aí, sentindo essa dor de todas elas, que o insight aconteceu. Foi a partir de depoimentos de amigas, de vizinhas, que viam que tinham que demoravam muito tempo para alguém ajudá-las, nos pequenos reparos, coisas muito simples, e também pelo alto custo que os profissionais cobravam. Um profissional para ir na sua casa, qualquer profissional, não cobra menos do que R$50. Só que para esse tipo de reparo pequeno, a gente consegue, qualquer um consegue. Então, por que você pagar tudo isso se você consegue fazer esses mínimos reparos sozinhas? Daniela percebeu muitas coisas que dificultavam a vida das mulheres em casa. Quando ela pedia como favor, como se diz, podia esperar sentada. Pelo marido, então, deitada. Pelo fato de as mulheres não saberem usar uma furadeira, saber como resolver o problema e ter que depender do marido, do namorado, do zelador do condomínio, que vai no tempo que eles querem. E segundo vários relatos que eu ouvi, depende aí 6 meses, né, para eles resolverem o serviço. Se for marido, demora um pouquinho mais. O curso é bem rápido, 2 a 3 horas, mas tem um efeito duradouro. Um kit de ferramentas é dissecado nesse tempo. Martelo, chave Phillips, chave de fenda, nível de bolha, alicate universal, chave de boca e trena. Numa loja fomos pesquisar esse kit. Total desse kit, R$ 96,83. Esse é o kit. No caso, o nível, chave de fenda, chave Phillips, trena, alicate universal e martelo. 96. Mas esse kit aqui que o pessoal fala é encaixe, chave de fenda, outra chave, chave Phillips, chave de boca, tudo encaixado nesse. Sai por R$ 70. Trabalhar com essas ferramentas durante o curso será a prioridade. Daniela já capacitou 40 mulheres há 10 dias e não tem boca. Ou aprende, ou aprende. A torneira pingando, o que poderia ser? Resistência de chuveiro, que parece uma coisa de outro mundo, mas é muito simples. Sifão, para dar manutenção básica mesmo, sabe? Cheiro ruim, tudo isso que pode ser um detalhe mínimo. Esse foi ministrado para 40 mulheres. E o último mesmo, que foi o workshop completo, que foi no último sábado. 4 horas. São 4 horas de curso. Envolve, além desse outro conteúdo que a gente ministrou do minicurso, que é ferramentas hidráulicas, a gente tem também furadeira e parte de elétrica, instalações elétricas. Daí sempre fazendo o mínimo. A furadeira, eu vou explicar basicamente o que é, as partes dela, como utilizar, noções de segurança, tudo isso. E, além disso, elas vão colocar a mão na massa mesmo, elas vão furar. Então, isso que é o mais interessante. Tudo isso é ministrado com a parte teórica, parte de segurança, tudo isso, e elas vão depois para a prática. Então, elas vão fazer exatamente, vão furar, vão consertar uma torneira, vão desmontar a torneira, vão fazer a parte elétrica, então elas vão abrir uma caixinha de elétrica, uma tomada, vão ver que fio vai em cada lugar e depois elas fecham e é testado também se vai funcionar a tomada que elas mexeram ou não. Adriane Rodrigues é uma das alunas que passaram pelo curso. Hoje, o marido esconde as ferramentas dela. Sem crise, ela deu a volta por cima. Agora eu vou dar trabalho para o meu marido, né? Que ele vai ter que esconder as ferramentas deles agora, que agora a gente sabe. Nós somos agora empoderadas, né? Empoderadas no que fazer, o que é ali, que se pode e não pode. Chegamos ao fim de mais um Papo com Ela aqui na TBO. Agradeço a sua companhia até agora e reforço mais uma vez para que a gente tome os cuidados necessários para evitar a propagação do coronavírus. A gente vive um momento de pandemia, muitas vítimas já na Itália, muitas vítimas na China. Nós ainda estamos numa curva de ascendência de transmissão do vírus, então é importante que cada um possa fazer a sua parte. Lave bem as suas mãos, quando for tossir ou espirrar, cubra a boca, não com as mãos, mas com um pano ou com o seu braço. Procure ficar em locais onde não haja aglomeração de pessoas, passe o máximo de tempo possível em casa e respeite as orientações
que são dadas pelas autoridades públicas, principalmente no que diz respeito àquelas que dominam a saúde. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que nós vamos ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1 da tarde. Você pode nos auxiliar na produção do programa, mandando a sua sugestão para o papocomela@gmail.com ou na nossa página no Instagram, @papocomela. Tenham todos uma semana abençoada e a gente volta na próxima semana trazendo mais informação quentinha para você aí em casa.